Bom, pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse vídeo ele é voltado mais para as pessoas da área da saúde. Mas fica aí o desafio para você de tentar entender, e eu tenho certeza que alguma coisa você vai conseguir aprender, porque se você for uma pessoa curiosa igual eu, você vai gostar desse vídeo. E é um desafio muito maior para mim, de tentar passar isso de uma maneira que todo mundo consiga entender. Então vamos lá. Nos últimos vídeos eu terminei falando sobre as alterações que acontecem no nosso coração, mas eu gosto sempre de aprofundar e entender tintim por tintim. E quando a gente mostra o coração, quando a gente explica o corpo da pessoa, a gente vai quebrando alguns mitos, né? Porque aquilo que é desmistificado, aquilo que é entendido, aliás, é desmistificado. Então, se você entender melhor sobre você, quanto mais você entender sobre o seu corpo e o que você toma, é melhor, né? Eu sempre parti desse pressuposto. Por exemplo aqui, eu tenho um coração normal, eu já tenho uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aqui o átrio direito e o átrio esquerdo. Então isso aqui são as 4 cavidades que formam o nosso coração. Agora, depois dessa hipertrofia acontece a dilatação. E a gente vai tentar explicar, mas como? Mariângela, por que o coração altera? Como que um fluxo sanguíneo maior, como que uma hipertensão consegue causar isso, né? De que maneira? Para a gente entender isso, a gente precisa entender como que é a biologia da célula muscular. Como é que funciona isso? Aqui são outras imagens. E a célula muscular, a célula do músculo estriado cardíaco, é essa daqui. E aí vocês falam, mas isso é uma célula? Porque a gente está acostumado a ver aquela célula que é assim, né? Que é redondinha e tem um núcleozinho no meio, porque é assim que desenham pra gente no fundamental. E não, existem vários tipos de célula. Isso aqui é uma célula, isso aqui é a célula que compõe o seu coração. Tá bom? Então a gente precisa conversar um pouquinho sobre ela. Porque essa célula aqui, ela vai ficar em contato, então, com uma sobrecarga mecânica. Porque a gente já falou dos mecanismos da renina, angiotensina, aldosterona, a renina que vai aumentar, fazer no final das etapas ali. E é por isso que a gente usa a losartana, a valsartana, a enalapril, por exemplo, para tentar interromper esse ciclo, que vai fazer o quê no final? O que esses remédios fazem? É para tentar diminuir o maior aporte que a pessoa está tendo, a maior absorção que ela está tendo de sódio e água. E também de vasoconstrição dos vasos dela. Ficou bom, vasoconstrição, enfim. Mas é isso mesmo, vaso. Então, quando você tem essa renina, angiotensina, que vocês já estão cansados de escutar aqui no canal, mais a sobrecarga mecânica vai causando dano à minha célula, entende? Seu coração está ali com uma sobrecarga, ele está trabalhando no limite. Isso vai alterando ele. Vai alterando o quê? Vai alterando desde o DNA, na transcrição do DNA, vai alterando tradução, vai alterando a própria proteína, porque está numa situação de estresse ali para a célula. E isso aqui, gente, é configuração química, estrutural e é muito frágil. Qualquer coisa pode desbalancear, quebrar, alterar essas proteínas. E por que essas proteínas são importantes? E qual que é o problema de eu alterar proteínas? Qual que é o problema de eu alterar meu gene, né? E a transcrição genética? Primeiro, eu não sei se é muito claro para vocês, o gene, a transcrição. Rapidinho falando aqui, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, definido pelo que você carrega dentro do seu núcleo, dentro da sua célula, que são os genes. Então, para você saber se seu coração vai ter tantas fibras para contração, você lembra do cálcio que a gente falou, né, no último, não nesse último, no antepenúltimo vídeo, que ele era importante para contração. Então, como que eu vou receber esse cálcio se eu não tenho uma porta ali para receber esse cálcio? Tudo isso vai depender do nosso DNA. Como que vai acontecer? Isso aqui, quando eu escrevi GIF de coração no Google, apareceu essa coisa aqui, ó. E é interessante que ele bate junto, né? Vocês estão vendo que esse coraçãozinho, ele bate junto, porque as pessoas acham que o coração bate assim, dessa maneira. E olha aqui, olha essa imagem aqui. Vocês percebam que aqui contrai um pouquinho antes o átrio do ventrículo.
Eu acho que tem um GIF lá no começo também que mostrou isso. Porque se o átrio batesse junto com o ventrículo, daqui a pouco vocês vão entender que não vai dar muito certo, tá? Tem essa diferença. Mas o que é interessante é que todo o ventrículo ele contrai junto, porque o músculo cardíaco ele age como se fosse um sincício, é todo mundo junto. Até porque, imagina, se uma parte aqui do seu ventrículo contrair e a outra contrair aqui, ninguém consegue injetar o sangue, né? Então todo mundo precisa contrair junto, então a gente precisa ter uma comunicação muito boa aí, né? A parada cardíaca muitas vezes se origina de uma fibrilação ventricular. O que seria isso? O músculo ventricular, que é tudo isso aqui, ó, contrai na hora que ele quer, cada um de um jeito, aí toma um choquinho lá. Por isso que o médico, às vezes, choca o paciente, para conseguir restabelecer o fluxo elétrico normal, para conseguir contrair junto. Tá certo. Ah, não se assustem. Isso aqui é o retículo sarcoplasmático, vocês não precisam saber o nome disso, mas a gente precisa entender que justamente essa sobrecarga no meu coração vai diminuir o cálcio do retículo sarcoplasmático. Qual que é o problema disso? Lembra que a gente falou do ionotropismo? Lembra que a gente falou da força de contração do coração, que é diretamente relacionada com o cálcio? Então, o que acontece é que quando eu falei da alteração da transcrição do DNA, quando eu falei da alteração de proteína, para que serve elas, né? A proteína, ela tá formando tudo no seu corpo, praticamente. E aí, que essas alterações que a gente vai tendo, a pessoa que não tá tomando os IECAS direito, que não tá tomando os remedinhos dela direito, você vai tendo essa alteração nas suas células e você vai tendo uma expressão menor dessa proteína. Por exemplo, é essa proteína aqui que vai deixar o cálcio entrar dentro do retículo sarcoplasmático. Essa aqui vai ser menos expressa, né? Enquanto esta outra, a hianodina, ela vai deixar o cálcio sair mais. Então você vai tendo menos cálcio na sua célula cardíaca. E qual que é o problema? O problema é que você vai ter menos força de contração. E o que acontece? Mas quer dizer que essa sobrecarga e essa ativação ela é ruim? Não, é o seu corpo tentando dar um jeito de sobreviver, sabe? O rim tá chegando menos sangue pro seu rim, ele vai entender que tá faltando, ele começa a absorver mais sódio, mais água. A angiotensina 2 começa a fazer vasoconstrição dos seus vasos, aí a pessoa num estágio mais terminal, né, começa com as extremidades cianóticas, roxas, certo? E então, a longo prazo, vai fazendo mal esse mecanismo compensatório, né, da insuficiência cardíaca. Num primeiro momento, consegue elevar a pressão, aumentar a frequência cardíaca, mas depois de um tempo vocês vão vendo que o paciente ele começa a ter uma frequência cardíaca, né, uma quantidade de batimentos mais devagar. Eu quero mostrar para vocês que existe um esqueletinho da nossa célula, né? Até porque, imagina seu coração, para ele conseguir fazer a contração e o relaxamento, ele precisa o quê? De alguma coisa que seja mais dura. Ele não pode ser uma ameba, né? Ele precisa ser um pouco mais resistente. E aí, a gente vai ter que dentro dele tem actina e a miosina. Bom, gente, então lembra que a gente falou do problema da transcrição? E isso vai alterar tudo, porque a transcrição é a receita do bolo. Então, o que acontece? Você tem uma receita que está ficando deformada. Entende? E aí você vai fazer o bolo e o bolo sai tudo errado. É isso que está acontecendo aqui. É isso que eu estou mostrando para vocês. Os estresses que estão sendo colocados no coração tá fazendo a célula sofrer a ponto dela alterar toda a receita que ela precisava para fazer o bolo adequado, para fazer o coração adequado. Então é isso que a gente está vendo aqui. Vai ter uma alteração, por exemplo, na alfa-miosina, que a alfa-miosina vai ser importante. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Para formar esses filamentos, porque lembra que eu falei, a miosina e a actina que vão deslizando em cima da outra para fazer a contração, e isso vai começar a sofrer. É por isso que depois de um tempo passa de hipertrofia para a parede começa a ficar mais dilatada e mais fina, tá? Então, por que fica mais fina? Porque começa a ter uma miocitólise, começa a morrer as suas células, elas começam a ter o rompimento das ligações do citoesqueleto e, nossa,
Qual que é a relevância disso para a minha vida? Bom, a gente tem, por exemplo, pesquisas que foram feitas só para analisar essa beta-miosina que a gente viu que está alterada na insuficiência cardíaca, né? E para relacionar isso com pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, e, por exemplo, esse trabalho aqui, esse artigo, né, lá da USP, né? Porque a USP só tem maconheiro na universidade. E qual que é a relevância de você saber um artigo sobre isso? É que esse tipo de cardiomiopatia é uma das que mais dá a morte súbita. Morte súbita em gente que tem 12 a 35 anos, tá? E acontece muito em atletas jovens. Então, você vê que as pesquisas, as universidades, elas são importantes porque elas estão o tempo todo trazendo novidades aí pra gente. Bom, eu vou terminar numa outra parte, porque eu acho que esse vídeo já ficou um pouquinho longo.